Olá, seja muito bem-vindo ao Controle Estoico. Aqui é o nosso canal de reflexões diárias sobre o estoicismo. Meu nome é Otton e todos os dias às 6h45 da manhã nós temos uma reflexão nova sobre sabedoria, perseverança e arte de viver, baseado no livro chamado Diário Estoico, do Ryan Holiday e Stephen Hasselman. E hoje nós vamos, portanto, para o dia 24 de 365. Então, hoje nós vamos para o dia 24. Hoje, dia 24 de janeiro. Cadê meu... Sai meu blur? 24 de janeiro. E hoje nós vamos ler uma meditação de Marco Aurélio que diz o seguinte: com rústico, aprendi a ler atentamente e a não me satisfazer com uma compreensão aproximada do todo, e a não concordar depressa demais com aqueles que têm muito a dizer sobre alguma coisa. Então, a meditação de hoje tem o título de Buscar uma compreensão profunda. Então, aqui a gente já vai perceber a influência de Rústico, né, que é o quê? Que foi o professor de Marco Aurélio, né, que lhe ensinou a valorizar a clareza e não se satisfazer com o conhecimento superficial. E os nossos autores vão comentar algo interessante, que diz o seguinte: o primeiro livro das Meditações de Marco Aurélio começa com uma lista grande de agradecimentos. Ele agradece, uma por uma, as principais influências em sua vida. Uma dessas pessoas é Quinto Júnior Rústico, um professor que desenvolveu em seu aluno um amor pela clareza e pela compreensão profundas, um desejo de não parar na superfície quando se trata de aprendizado. Foi também por meio de Rústico, seu professor, que Marco Aurélio foi apresentado a Epiteto. Na verdade, Rústico emprestou ao aluno seu exemplar das palestras de Epiteto. Marco Aurélio claramente não ficou satisfeito em apenas entender a ideia básica dessas palestras, nem as aceitou simplesmente por recomendação de seu professor. Paul Johnson gracejou uma vez que Edmund Wilson lia livros, como se a vida do autor estivesse em julgamento. Foi assim que Marco Aurélio leu Epiteto, e quando as lições se mostraram satisfatórias, ele as absorveu. Elas se tornaram parte de seu DNA. Ele as citou extensamente ao longo da vida, encontrando clareza e força reais em suas palavras, mesmo em meio ao luxo e ao poder imensos que viria a possuir. Esse é o tipo de leitura e de estudo profundos que precisamos cultivar. Razão é esta porque estamos lendo apenas uma página por dia em vez de um capítulo de cada vez, para que possamos ter tempo de ler com atenção e profundidade. Então, talvez hoje, nessa reflexão, tenha como lição central aprender a ler com atenção. Muitas vezes isso vai nos vacinar contra charlatões ou pessoas que falam muito sem substância. E aqui é interessante é que o texto aqui vai nos dizer que Marco Aurélio não apenas leu o Epiteto, ele absorveu os conceitos a ponto de se tornarem parte de seu DNA, citando-os frequentemente ao longo de sua vida. E aqui a gente tem um processo, né, que é interessante, porque Marco Aurélio ele diz o seguinte:
Aprendi a ler atentamente e a não me satisfazer com uma compreensão aproximada do todo, e a não concordar depressa demais com aqueles que têm muito a dizer sobre alguma coisa. Então aqui a gente mais uma vez está diante de alguém que preza pela qualidade em vez da velocidade, que vai prezar pela profundidade em vez da quantidade, né? E eu tive até uma experiência recente, né, que tô lendo um livro, deixa eu mostrar aqui para você, vou pegar aqui na minha mesa, que é este livro aqui, Mário Ferreira dos Santos. É um livro de filosofia, né? Filosofias da afirmação e da negação. E ele é um livro em forma de diálogo socrático, né? Então tem uma pergunta e o autor vai construindo um raciocínio. Vai construindo um raciocínio. Então exige-se, querendo ou não, uma certa atenção. Porque se você lê como um livro de ficção, em alguma medida você vai perdendo o raciocínio, principalmente do personagem principal, que aqui se chama Pitágoras. Então você vai perdendo o raciocínio. Você vai lendo com uma certa desatenção, com uma baixa atenção, ou se você vai lendo apressadamente. Então você vai se perdendo no raciocínio argumentativo do próprio texto. Por isso, né, você, né, precisa ter uma calma na hora de ler. Você precisa ler atentamente. Isso é interessante. Né? Então, teve um trecho aqui que eu estava lendo e ele estava falando sobre fenomenologia. É uma outra, vamos dizer assim, uma outra escola filosófica. Ele estava falando sobre como a gente chega ao conhecimento. Ele estava explicando esse processo. Então, tem uma coisa, né, para a fenomenologia fora de mim, tem a minha mente e tem uma semelhança, uma similitude ou um conceito. Então eu capto a coisa a partir desse conceito. E ele estava explicando esse processo. E eu li uma vez e já estava chegando em um outro tópico. Eu falei, bom, será se eu entendi de fato o que ele quis falar? Será se eu consigo explicar esse processo de conhecimento? Essa teoria do conhecimento que ele está desenvolvendo aqui? Deixa eu voltar. E aí eu voltei, reli e reli em voz alta. Então, estava lendo em voz alta. É meu dever esclarecer o que entendo por conformidade ou adequação. E eu fui lendo todo o parágrafo argumentativo, né, para poder entender a ideia. Eu falei, agora sim, entendi o seu argumento. E não há vergonha nenhuma em você ler em voz alta, ou você ler devagar, mas principalmente não deve existir vergonha nenhuma em você ler atentamente. Muita gente busca na internet como absorver o que lê, como ler melhor, técnicas para ler mais, percebe? E eu acho isso tudo uma merda, no fim das contas. Porque para você ler melhor, você precisa ler com mais atenção. Para você absorver o que você lê, você precisa ler com atenção. Você precisa desenvolver o que a gente chama de paciência. Você precisa ter calma na hora do texto, para poder você compreender aquilo que o texto está dizendo. Para depois que você tiver absorvido o que o autor disse, você tentar dialogar, caso você tenha algum tipo de recurso ou de repertório,
você tentar dialogar com o texto. Então isso é muito comum, né? Principalmente quem se interessa por filosofia, né, ou por algum tipo de leitura de autoajuda, né, às vezes já querer, né, contrapor a ideia do autor sem ter inclusive repertório para tal, né? Então, isso também é importante, você ter calma, né, que é o que o Marco Aurélio diz aqui. Aí ele fala: ó, eu não devo ter pressa em concordar demais com aqueles que têm muito a dizer sobre alguma coisa. Então, eu tenho que ter minimamente também uma paciência. Peraí, será que eu concordo com isso? Aqui no livro do Mário Ferreira dos Santos, ele é um filósofo brasileiro, talvez o maior filósofo brasileiro que já tivemos. Ele fala aqui, cadê? No diálogo sobre a fenomenologia. Ele tem uma crítica sobre Kant. Ele diz assim: Kant definia a verdade como a conformidade da cognição consigo mesmo. E eu não tenho muito repertório em Kant. Kant é uma leitura extremamente difícil. Tá aqui, ó. Só que eu botei a pergunta: em que lugar Kant disse isso? Em que lugar Kant fala isso? E essa daqui é uma perspectiva a partir daquilo que o Mário Ferreira dos Santos acredita. Ele é um realista moderado. Kant vai divulgar o seu idealismo transcendental. Então, os dois tentam alcançar a verdade sobre o conhecimento a partir de lugares diferentes. Então, não é porque Mário Ferreira dos Santos está falando que eu já vou absorver aquilo ali apressadamente. Eu falo, bom, não sei se é assim. Não sei se é dessa maneira. Mas isso você consegue desenvolver à medida que você vai adquirindo o repertório, à medida que você vai lendo atentamente, à medida que você vai tendo toda uma paciência para um trabalho de conhecimento. E isto não é adquirido somente quando você lê isso daqui. Aqui é um passo inicial. Nós estamos dando passos iniciais para, no fim das contas, nós termos uma vida melhor, uma vida mais feliz. E isso daqui serve para as nossas leituras em relação às redes sociais. Então, leia atentamente, ouça atentamente aos reels, leia atentamente as legendas, qualquer story. Não tenha pressa em acolher na tua alma qualquer coisa que qualquer influencer diga em suas redes sociais. Tenha calma. Ouça atentamente. Leia atentamente. E aí, você já acreditou em alguma coisa porque você foi apressado demais? Porque era uma pessoa que você de repente admirava e você falava, bom, isso daqui eu acho que é verdade porque fulano está falando, e de repente você nunca foi atrás de saber. Então, mais uma vez, nós estamos tentando sair da nossa vulgaridade, da nossa barbaridade, para poder a gente alcançar uma vida feliz. Se livrar de ideias rasas, passageiras e equivocadas, pelo simples fato de nós não termos atenção para absorver essas ideias. E se você quiser receber reflexões diárias todos os dias, às 6h45 da manhã, sobre estoicismo, eu te convido a se inscrever neste canal, a ativar os sininhos. É muito importante você ativar os sininhos para receber todos os dias as notificações aqui do controle estoico e aprender a se livrar das tuas paixões. Então, beijinhos e até amanhã. Tchau, tchau.